Então, qual, pois, é a diferença entre conhecimento e sabedoria dentro da onisciência de Deus? Sinto que esta é uma das definições muito urgente, né, que nós precisamos para vivermos hoje. Esse mundo precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, então nós precisamos aprender com o Senhor. Então, permita-me sugerir certas coisas que possam ponderar sobre essas coisas. Então, primeiro, a fonte do conhecimento é o estudo, né? Então, você adquire conhecimento estudando, nos livros, na escola, mas a fonte da sabedoria é o discernimento. Você não adquire isso nas escolas. Você adquire isso aprendendo a ter discernimento. E se você adquire isso com as coisas de Deus, né? Deus, na sua bondade, concede sabedoria ao homem. Obtemos conhecimento estudando, contudo não obtemos sabedoria dessa maneira. Alguém pode ter uma grande medida de conhecimento, mas não ter sabedoria. Eu conheço pessoas assim, são cabeças grandes, mas se você for pedir uma orientação deles para a sua vida, sobre temas difíceis, eles não conseguem, né? Porque falta sabedoria. Em segundo lugar, o conhecimento comumente chamado, o conhecimento chamado de discursivo em seu caráter, ao passo que a sabedoria é mais intuitiva. Conhecimento é o que vocês podem alcançar, né? Alcançar por meio de conversação e discussão e consideração. Você vai alcançar conhecimento. Por outro lado, sabedoria, em certo sentido, é quase como algo que alguém nasce, né? Às vezes você observa pessoas que não têm tanto conhecimento, mas têm uma sabedoria de como orientar. Então, há certas pessoas que parecem ter nascido já com sabedoria, tá certo? Então, a Bíblia realça a sabedoria de Deus. Deus aplica o seu conhecimento, né? Como Ele sabe tudo, Ele aplica esse conhecimento, Ele traz à luz. E vocês o verão supremamente nos três aspectos, né? Na criação, na providência, na redenção. Você vê a sabedoria de Deus aí, né? No entanto, se vocês desejam ver sabedoria, não deve vir a completá-la com manifestação disso, né? Você, para ver sabedoria grande na redenção, você vai ver na redenção a obra de Deus, como Deus pode justificar o pecador, que se o pecador tem que pagar a sua conta, e Deus não inocenta o culpado, e como é que Ele pode perdoar, como é que Ele pode ter misericórdia, e como Ele pode aplacar sua justiça com o pecado. Então você vê aí a sabedoria de Deus na redenção. Essa sabedoria foi mostrada. A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 1, os gregos buscam sabedoria, no verso 22. Diz Paulo, se desejam sabedoria, olhem para o Senhor Jesus, né? Que é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi por Deus. Por Deus, sabedoria, justiça, foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, a nossa sabedoria tem que ser Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Então, os gregos buscavam sabedoria. Tiveram séculos para conhecer, ter sabedoria, mas tiveram muito conhecimento, mas cadê a sabedoria? Para buscar a Deus, para agradar a Deus, não tiveram. Então, a sabedoria, né, a onisciência, é um consolo para o cristão. Em tempo de aflição, a Bíblia diz, Jó 23:10, mas Ele sabe o meu caminho, né? Deus sabe a sua vida, sabe tudo que você está passando, então você deve confiar nele, né? Você deve lembrar que Ele é onisciente, que Ele sabe tudo, mas Ele quer que você ore, né? Ele, dentro do seu plano eterno, Ele quer que você ore, que você participe na obra do Senhor. Então, em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes, nós podemos nos assegurar que Deus conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Em tempos de dúvida, né, e vacilação, eles apelam para este atributo. Nós devemos apelar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em tempo de tristeza e fracasso, quando os nossos corações foram
traídos por nossos atos, quando os nossos feitos repudiam a nossa devoção, e nos é feita a penetrante pergunta: amas-me? Né? Dizemos como Pedro: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Né? Então, a onisciência é importante para a sua vida. Há outro atributo da sua personalidade: onipotência. Em seguida, nós temos esse atributo, amados. A onipotência de Deus é aquilo pelo qual Ele faz acontecer tudo o que quer. Por isso, quando vocês consideram, deve subdividi-la em duas seções: a vontade de Deus. A vontade de Deus segundo o poder de Deus. Então nós temos dentro da onipotência a vontade de Deus e segundo o poder de Deus. A onipotência é a vontade de Deus operando. Quão frequentemente lemos na Bíblia sobre a vontade de Deus? Por exemplo, Paulo descreve: daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Que é a vontade de Deus e a base final de tudo, né? De toda a existência, e a explicação final de tudo que já aconteceu, de tudo que acontecerá. Então a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é soberana. Em outras palavras, ela não é determinada por nada, senão por Deus mesmo. Ele é a expressão do seu senhorio absoluto. Lembramos-nos, porém, que sua vontade nunca é arbitrária. Ela nunca é exercida a não ser em perfeita harmonia com todos os outros atributos. Tá? O Deus onipotente é o mesmo Deus que é onisciente e onipresente. É o mesmo Deus que é glorioso e maravilhoso. É o mesmo Deus que é amor, compaixão e misericórdia. Não devemos dividir esses elementos. Né? Deus é um só. Além do mais, nós descobriremos que a vontade de Deus se expressa de duas maneiras: a vontade decretiva, né? Ele decreta certas coisas e ele mesmo está para fazer, né? Vontade decretiva e vontade prescritiva. Ele também prescreve certas coisas para nós fazermos. Então os termos não são de grande importância, mas a Bíblia mostra isso, né? Coisas que Deus decreta e coisas que Deus prescreve para o homem fazer, a vontade dele. Então, no tocante ao seu poder, ele é infinito. Então Deus é onipotente. Haveria coisa difícil para o Senhor? Como ele disse para Abraão, perguntou Deus a Abraão. O anjo Gabriel disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. A sua energia, seu poder, sua força são infinitos. A Bíblia está saturada desta ideia. Ele tudo faz, ele tudo fez do nada. Ele falou e tudo começou a acontecer. Haja luz e houve luz. Ele envia as suas geadas, as suas neves. Nós podemos ler os salmos, né? Você pode ler os salmos e ver tudo isso. Essa vontade soberana de Deus, ela tem se manifestado, acima de tudo, mais claramente na criação, na providência e na redenção, né? Então, essa vontade tem sido manifestada.